criminalistas, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Crime Scene aqui no canal. E hoje eu vou trazer um serial killer tenso demais. E por conta disso, eu já quero deixar aqui um aviso. Se você é o tipo de pessoa que é sensível a esse tipo de conteúdo, porque eu vou falar um pouco sobre violência física, eu vou trazer a descrição de algumas coisas e que isso pode ser gatilho ou pode ser um tema que não te é confortável, então para o vídeo por aqui, vai assistir crítica, tem muita crítica aqui no canal, então é só você pular esse vídeo e assistir as críticas, tá certo? Tudo bem. Agora, se você continuar aqui, se você quer saber dessa história, já curte esse vídeo, por favor, porque dá muito trabalho de fazer. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Ah, e vocês acharam que o Crime Scene não ia ter vinheta? Você acha que o produtor ia fazer isso comigo? Claro que não. Então, produtor, solta a vinheta. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu no dia 22 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin. E é o segundo serial killer que eu trago aqui, que é de Wisconsin, então eu não quero conhecer o Wisconsin nos Estados Unidos. Jeffrey era filho de Lionel e Joyce Dahmer. E ele sempre foi descrito como uma criança com um temperamento muito enérgico, uma criança muito alegre. Esse temperamento dele começou a mudar depois que ele fez uma cirurgia de hérnia inguinal quando ele tinha apenas 4 anos de idade. E a vida seguiu até que a família se mudou para Bath, em Ohio, e ele começou a frequentar a escola Revere High School. Mas essa mudança, galera, acabou acontecendo na tentativa da família mudar os ares e assim ver se conseguia resgatar aquele laço familiar entre marido e esposa, com os filhos e tal. Mas infelizmente essa mudança não ajudou em nada, porque os problemas dentro de casa só foram piorando cada vez mais, o que começou a tornar o ambiente familiar insustentável. E como se não bastasse toda essa questão da briga, o pai e a mãe de Jeffrey pararam de dar afeto para ele, pararam de dar atenção. E parte desse motivo de não receber afeto estava relacionado à briga do casal, mas também pelo perfil dos pais de Jeffrey. Porque Lionel, ele era aquele cara muito focado na carreira, sabe? E por outro lado a gente tem a mãe, Joyce, que começou a sofrer de muitas doenças, foram várias doenças que ela foi tendo ao longo dos anos, e isso acabou tornando ela uma viciada em medicação. E aí todo esse clima dentro de casa, todos esses problemas dentro de casa só fizeram com que Jeffrey se fechasse ainda mais e criasse uma bolha onde ele vivia ali naquela bolha sozinho. E aí quando ele tinha mais ou menos 10 anos, durante um jantar de família, enquanto eles estavam comendo frango, Jeffrey virou pro pai e fez assim: pai, o que é que acontece se eu pegar esse osso aqui da galinha e banhar ele em alvejante? E aí foi o que aconteceu. O pai de Jeffrey fez assim: ah não, isso é só uma pergunta de criança que tá muito curiosa e tal. E Lionel, ele não ficou só contente em dizer pra Jeffrey o que é que acontecia com o osso, como ele resolveu mostrar. Que viagem é essa, velho? Ele mostrou pro filho o que é que acontecia se você banhasse ossos em alvejante, assim como usasse outros compostos químicos no osso. Tipo, aí quem é que faz isso? Pelo amor de Deus. Ó, mas guarda essa informação do alvejante, dos compostos químicos, porque ela vai ser útil lá na frente. E ainda no colégio, os colegas de Jeffrey diziam que ele era um menino muito estranho, principalmente por conta das brincadeiras que ele fazia para poder conseguir ganhar a atenção desses colegas. Então o que é que ele fazia? Ele fingia ataque epilético na escola, e aí a galera achava isso estranho, mas engraçado. E aí incentivavam ele a fazer. Mas era assim: faz porque a gente te considera um palhaço, ou seja, da forma mais negativa possível. E quando ele tinha por volta dos 15 anos, os colegas de Dahmer perceberam que ele era um alcoólatra, porque ele várias vezes chegou ao colégio com cheiro de álcool, com sinais de embriaguez. E além de beber, uma outra coisa que Jeffrey gostava muito de fazer era dissecar animais. Ele pegava animais mortos na beira de estrada, chegava em casa, abria esses animais, olhava tudo, mexia em tudo e tal. Muito feio, muito nojento. Ele fazia, galera, tão pouco isso, mas tão pouco, que no fundo da casa dele, no quintal, ele tinha um cemitério de animais que ele dissecou. E com a chegada da puberdade, Jeffrey percebeu que ele era homossexual. Fato esse que ele inclusive não contou pra família. Ele até chegou a namorar com um menino próximo à idade dele, teve um relacionamento com esse menino, mas não chegou às vias de fato, ou seja, eles não tiveram nenhum tipo de relação sexual. E mesmo sem ter essa experiência sexual, Jeffrey ele começou a fantasiar com a questão de dominação, de deixar um parceiro totalmente submisso pra poder fazer o que ele quisesse com essa pessoa. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. E aí, por volta dos 16 anos, essa fantasia começou a ganhar mais força na cabeça de Dahmer, e aí ele pensou em deixar um homem inconsciente e aí fazer o que ele quisesse com esse homem inconsciente. Esse pensamento ganhou mais força ainda quando ele começou a ver que tinha um vizinho que ele achava bonito e fazia aquelas corridas matinais. Todo dia o cara, no mesmo horário, tava lá correndo. E o que foi que Jeffrey fez? Ele foi pra floresta com um taco de beisebol, ficou escondido atrás de uma moita, esperando o cara passar pra poder acertar ele na cabeça e conseguir concretizar aquele pensamento que ele tinha. Só que o anjo
anjo da guarda desse cara, velho, o anjo da guarda desse cara é muito bom, porque o cara fazia isso todo dia. Nesse dia que Jeffrey decidiu fazer a emboscada, o cara não foi. E aos 17 anos, Jeffrey, que era conhecido por ser um aluno mediano, começou a apresentar uma queda expressiva nas suas notas. Aliado a todo esse problema escolar que ele tinha, os pais decidiram se separar. E aí, depois que ele se formou no ensino médio, o pai resolveu abandonar a família. E aí, como se não pudesse piorar, porque piora, a mãe de Jeffrey, quando ele tinha apenas 18 anos, largou ele sem comida, sem dinheiro e com a geladeira quebrada. A primeira vítima de Dahmer foi feita no dia 18 de junho de 1978. Nesse momento, já morando sozinho, Jeffrey deu carona para Steven Hicks, um garoto de 19 anos que ele viu na beira da estrada, que tava pedindo carona para poder ir para um show. E aí, quando o garoto entrou no carro, o Jeffrey falou assim: vamos lá em casa, antes de você ir pro show, vamos beber alguma coisa, vamos ficar mais à vontade, conversar e tal. E aí o garoto decidiu: não, por que não? Vamos sim. Foi pra casa de Jeffrey. Chegando lá, eles beberam, ouviram música. E aí, depois de algumas horas, Steven falou assim: eu já vou, porque tem um show. E deu as costas pra poder ir embora. Só que Jeffrey não queria que Steven fosse embora. Então foi o que ele fez. Ele pegou um halter e bateu na cabeça de Steven. E aí, quando ele bateu na cabeça de Steven, Steven caiu apagado. E aí, com o garoto inconsciente no chão, ele pegou o mesmo halter e pressionou contra a garganta pra poder enforcar. Quando ele percebeu que Steven tava morto, ele retirou as roupas do corpo, se masturbou em cima do corpo. Ai, velho. Nojento. E aí, no dia seguinte ao assassinato, Jeffrey pega o corpo de Steven, leva pro porão, disseca o corpo todo, ou seja, faz tudo que ele fazia com os animais, e depois enterra os restos no quintal. Semanas depois de ter cometido o crime, ele desenterra os restos, dissolve tudo em ácido e pulveriza os ossos com a marreta. E aí, 6 semanas depois do primeiro crime cometido por Jeffrey, o pai dele, Leonel, ele retorna pra cidade e agora ele descobre que o filho tava lá largado. Pra poder tentar meio que resgatar esse vínculo, pra poder ser um pai, né, ele meio que obriga Jeffrey a se matricular na Faculdade Estadual de Ohio. E Jeffrey até fez isso. Ele se matriculou na universidade, começou a frequentar, só que o problema dele com álcool já estava num ponto insustentável. E aí o que foi que ele fez? Ele, após alguns meses de matriculado, ele simplesmente largou o curso. E em janeiro de 79, como o Jeffrey não tinha dado certo na faculdade, o pai obriga ele a se alistar no exército. Ele vai para o exército, ele faz o treinamento básico, é considerado um soldado regular, mas mais uma vez, o problema com álcool estava num ponto insuportável que o próprio exército fez assim: meu querido, vá com Deus, a gente vai te dispensar porque você não tem condição de ficar aqui. E ao voltar para casa, meio que em desonra, vamos dizer assim, porque ele foi dispensado pelo exército, o pai decide mandar Jeffrey para morar com a avó. Era uma mulher muito boa, uma mulher com quem Jeffrey tinha uma relação muito legal e tudo, e o pai acreditava que Jeffrey convivendo com a avó ia trazer coisas boas para ele, ou seja, ele ia mudar essa coisa do vício no álcool, que ele ia voltar a ter a vida meio que nos trilhos. Então Jeffrey vai morar com a avó dele. E por incrível que possa parecer, essa mudança de ares para Jeffrey, essa companhia da avó, fez muito bem a ele, porque durante um tempo ele conseguiu emprego, ele ia para a igreja com a avó, ele fazia tarefas domésticas para a avó, ou seja, a vida dele estava caminhando. Só que aí ele foi demitido. E aí, em 1985, ele começou a frequentar saunas e bares gays. E aí, quando ele chegava nesses locais, ele simplesmente dopava suas vítimas. E aí, ele fazia relação sexual à força. Não posso falar a palavra com ela, porque senão o YouTube derruba o vídeo. E depois largava as vítimas dopadas lá. Ele fez isso, galera, durante algum tempo, tanto nas saunas quanto nos bares. Até que os clientes começaram a reclamar dessa situação, de tudo que estava acontecendo. E aí, ele começou a ser expulso desses lugares. E ele até tentou fazer isso com quem já tinha morrido. Porque ele viu no jornal o obituário de um jovem de 18 anos que tinha morrido e que ele achou a foto do jovem bonita. E aí ele vai no cemitério pra poder tentar desenterrar esse jovem. Só que quando ele começa a desenterrar, tipo, a areia do cemitério era uma areia mais dura, o buraco era muito fundo, então ele começa a cavar e aí ele começa a ficar cansado, então ele acaba desistindo. Em 1986, Jeffrey se masturbou na frente de crianças, totalmente sem noção, velho, totalmente tudo de errado, sabe? E aí ele foi condenado a 1 ano de liberdade condicional. Só isso! No dia 20 de novembro de 1987, quando ainda morava com sua avó, Jeffrey conheceu Steven Tuomi, um garoto de 25 anos. Então, eles dois foram para um hotel para poder ficar um tempo a sós e tal. E a ideia de Jeffrey era a mesma que ele fazia sempre, era dopar Steven, fazer o que tinha que fazer, largar ele lá e ir embora. Só que quando eles chegaram lá no hotel, eles começaram a beber e aí Jeffrey apagou. Quando ele acordou no dia seguinte, ele olhou pro lado, ele viu que Steven estava todo machucado e a região do tórax dele estava afundada, totalmente para dentro. E aí Steven estava morto e Jeffrey ficou... O que é que tá acontecendo?
E quando ele olhou para as mãos, ele viu que as mãos dele, o punho, estava todo machucado. Mas ele disse que ele não lembra de absolutamente nada, que ele apagou completamente. Mas ele não nega que ele realmente possa ter feito alguma coisa com o Steve. E para se livrar do corpo, o que ele fez? Ele saiu do quarto de hotel, foi numa loja, comprou as malas, voltou, lembrou o corpo, botou o corpo dentro das malas. Só que qual é a coisa diferente? Isso agora vai virar meio que uma assinatura dele. Ele se livrou de todas as partes do corpo, exceto a cabeça. Ele simplesmente ferveu a cabeça de Steven em detergente e alvejante industrial, que é uma forma de preservar a cabeça. Lembra que lá atrás, quando ele só tinha 10 anos, ele perguntou ao pai o que acontecia com o osso? Eu tô passada, chocada. E você pode estar se perguntando, mas velho, pra que ele queria a cabeça? O que é que ele queria com isso? Jeffrey Dahmer usava a cabeça de Steven para poder se estimular sexualmente. Quando a cabeça ela começou a perder meio que a consistência, ele simplesmente descartou ela. A outra vítima que Jeffrey fez foi um profissional do sexo de 14 anos, galera, chamado James Dextato. Ele levou o garoto pra casa da avó, dessa vez ele levou pra casa da avó, tá? E quando chegou lá no porão, ele fez a mesma coisa que ele tinha feito com o corpo anterior. No dia 24 de maio de 1988, Jeffrey fez outra vítima, chamado Richard Guerreiro, um homem bissexual de 22 anos de idade. E ele fez a mesma coisa. Quando tiver alguma coisa diferente do que eu já falei, eu trago, pra poder não ficar repetitivo, tá? E aí, com esse fluxo de homens que a avó de Jeffrey ficava vendo entrando em sua casa, quer dizer, homens totalmente desconhecidos, ela falou para o neto e disse assim: ó, Jeffrey, eu quero que você vá embora, porque essa quantidade de homens que você tem trazido para aqui para casa não tem condições e o cheiro que tá no porão tá insuportável. No dia 25 de março de 1989, Jeffrey conheceu Anthony Sears, um jovem de 24 anos, e que acabou se tornando a quinta vítima de Jeffrey. E aí, mais uma vez, ele descartou o corpo, ficando apenas com a cabeça. Só que qual foi o detalhe de Anthony? O que foi que ele fez de diferente? Ele achou Anthony um cara muito bonito fisicamente, ele achou ele lindo demais. Então, além de ficar com a cabeça, ele ficou com a genitália de Anthony. E aí, como ele já não estava mais na casa da avó, ele se mudou para um apartamento, depois se mudou para outro, até que em uma determinada mudança, ele acabou sendo preso por agressão sexual. E aí, por conta disso, no dia 23 de maio de 89, Jeffrey Dahmer foi condenado a 5 anos de condicional e ele ainda precisava se registrar na lista de agressores sexuais. Então, ele se mudou para um novo apartamento e foi nesse apartamento que ele fez a sua sexta vítima. E no dia 27 de maio desse mesmo ano, Jeffrey levou um outro rapaz para o seu apartamento. E ao chegar lá, na hora que ele foi dar a bebida, ele acabou trocando os copos. E aí, o copo que estava batizado com um negócio que deixava a pessoa dopada, ele acabou bebendo esse copo. Quando ele acordou no dia seguinte, Onde é que eu tô? ele percebeu que a vítima tinha fugido com as roupas dele, tinha levado $300 e roubado um relógio de Jeffrey. E em junho de 1990, Dahmer fez mais uma vítima, Edward Smith, de 27 anos. E Jeffrey, com esse corpo, até tentou fazer uma coisa diferente. Ele tentou congelar o corpo para poder tentar manter a textura, tentar manter tudo. Só que acabou não dando certo e aí ele resolveu fazer o que ele fazia. Ele acabou dissolvendo o corpo inteiro em aço. Por um descuido, por um vacilo, ele acabou dissolvendo a cabeça junto, que era o que ele queria ficar. E aí ele ficou muito, mas muito revoltado porque ele tinha cometido esse vacilo. É, surreal, velho. E 3 meses após esse desastre, Dahmer fez outra vítima. Dessa vez, Ernest Miller, um garoto de 22 anos. Nesse garoto foi um pouco diferente porque, além dele manter a cabeça como ele fazia com as outras vítimas, ele ficou com o coração, ficou com o bíceps e com umas partes da coxa do garoto. Gente, eu acho que eu vou vomitar. 3 semanas depois dessa bizarrice, Jeffrey fez a sua oitava vítima. Um garoto de 22 anos chamado David Thomas. E aí, como ele não achou David um garoto atraente, ele não ficou com nenhuma parte de David e simplesmente dissolveu tudo. E aí, em 1991, Jeffrey fez 8 vítimas, que eu não vou falar aqui porque todas as vítimas foram com o mesmo modus operandi. Ele fez a mesma coisa que eu já citei antes. E aí, algumas delas, ele mantinha um coração, ele tirava o coração dessas vítimas e colocava na geladeira para poder comer mais tarde. A última vítima que Jeffrey Dahmer fez foi Joseph Brandenhoft, um garoto de 25 anos. No dia 22 de julho de 1991, Jeffrey até tentou fazer uma outra vítima. A bola da vez seria Tracy Edwards, um cara de 32 anos. Quando chegou lá, Jeffrey algemou ele. Só que aí, na hora que Jeffrey algemou ele, Tracy viu o tonel de ácido, viu umas coisas bem esquisitas assim. E aí, Jeffrey começou a perceber que Tracy estava muito nervoso, muito reativo, muito inquieto. Então aí ele foi na cozinha, pegou uma faca e começou a apontar a faca. Tracy internalizou aquela calmaria e aí conseguiu conversar com Dahmer. E aí, quando Tracy percebeu que Jeffrey estava com a guarda baixa, ele acertou um murro
na cara de Jeffrey e saiu correndo. E eu vou pintar o seguinte cenário pra vocês. Um cara negro algemado correndo nas ruas dos Estados Unidos. Então você já vê como é que esse cara vai ser abordado. Ele tava correndo e aí ele se bateu com 2 policiais. Os policiais a priori ficaram super, não, eu só quero, e tal, assim, com aquela agressividade. Só que Tracy conseguiu acalmar os oficiais e contou o que havia acontecido, do porquê que ele tava algemado. Então os oficiais pegaram Tracy e levaram ele de volta à casa de Dahmer para poder entender o que estava acontecendo. Quando os policiais chegaram, Jeffrey abriu a porta na maior calma, dizendo que eles só tinham brigado. Só que não teria nem como, porque o apartamento de Jeffrey tava fedendo, tava com cheiro de cadáver, com cheiro de ácido, de coisa corroendo. Então os policiais nem precisaram dizer assim, já vai precisar de um mandato. Não, um policial ficou com Jeffrey e Tracy na sala e o outro entrou para poder investigar a casa. Ele começou a revistar as coisas, viu o tonel, né, de ácido, e na hora que ele abriu uma gaveta, ele viu fotos que Jeffrey tirava das suas vítimas, ou seja, do que ele fazia com as vítimas, né? E isso já era mais do que prova suficiente. Então, ali naquele momento, Jeffrey Dahmer foi preso. No interrogatório, Jeffrey abriu mão de ter um advogado como seu representante e confessou as 17 mortes. Na audiência preliminar que aconteceu no dia 13 de janeiro de 1992, Jeffrey se declarou culpado de todas as acusações, mas alegou insanidade mental. O julgamento começou oficialmente no dia 30 de janeiro de 92. E como Jeffrey havia alegado insanidade mental, a briga agora do julgamento era para poder decidir se Jeffrey ele era legalmente são ou ele realmente era incapaz de responder pelos seus atos. E aí, depois de muitos especialistas chamados, tanto de um lado como do outro, ficou aquela coisa: ele é capaz, não, ele não é, ele é são, ele não é. E aí o juiz decidiu fazer o seguinte: não, eu vou chamar 2 psicólogos forenses. E seriam 2 psicólogos forenses que não conheciam Jeffrey Dahmer. E aí os 2 psicólogos forenses chegaram à conclusão de que ele era legalmente são. No dia 15 de fevereiro de 1992, a corte declarou Jeffrey são e culpado por todos os homicídios que ele cometeu, sendo sentenciado a uma prisão perpétua por cada crime cometido. Dia 28 de novembro de 1992, Jeffrey Dahmer foi assassinado por um colega de prisão, chamado Christopher Carver, que o acertou com uma barra de ferro. E agora é o momento que eu vou estragar a vida de vocês com uma curiosidade. Sabe a cantora Katy Perry, a cantora pop e tal? Aquela cantora que tem a música Dark Horse, que se passa no Egito? Pois é. Essa música, ela tem uma parte do rap, e nessa parte do rap tem uma citação direta a Jeffrey Dahmer. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo deu muito trabalho pra fazer, então se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!